Olá, boa tarde para vocês. Estou aqui diretamente da Ilha de Caras, né? Porque hoje é 1º de abril, então eu posso estar aonde eu quiser. Cabelos molhados que vão secar aqui ao vivo. Vocês vão descobrir o meu segredo, né? Que o cabelo não é tão liso quanto parece, mas a gente tem que ser real. E isso é o que importa. Eu vou mandar aqui uns aviõezinhos, se vocês quiserem também convidar as pessoas para participar aqui no meu bate-papo. Olá, Esté, convide as meninas, por favor. E hoje eu trouxe o tema da preguiça, né? A gente vai falar um pouquinho da preguiça, a diferença da preguiça e do descanso. Porque as pessoas confundem muito essas duas coisas. E essa semana eu tive 2 experiências e eu gosto muito de trazer os meus sentimentos, né? As minhas vivências. Então, por isso que me despertou esse assunto. E o que aconteceu? De domingo para segunda, de segunda para terça, né? Eu não tive uma boa noite de sono, os cachorros me incomodaram, né? Para quem sabe, eu tenho 2 cachorrinhos. E resumindo, eu não dormi muito bem. E aí na terça eu acordei com uma leseira, uma preguiça muito forte. E fiquei pensando, né? Mas eu não posso ficar sem fazer nada, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E por incrível que pareça, como Deus sempre tem anjos bons que coloca na vida da gente, eu conversei com umas 2 pessoas no máximo, porque realmente eu estava com preguiça até de falar. E aí me disseram assim: qual o problema de não fazer nada? Você tem algum compromisso assim importantíssimo? E eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo naquilo, que a gente, nesse momento de isolamento, de pandemia, de tantas notícias ruins, a gente acaba assumindo compromissos, assumindo responsabilidades e querendo sempre ocupar o tempo, ocupar a cabeça, mas ao mesmo tempo não tira aquele tempo para nós, né? Um momento de não fazer nada. A gente sempre vê os questionamentos de psicólogas, de terapeutas, né? Dizendo se você tem tirado um tempo para você, se você tem feito alguma coisa para você, que você goste. E eu fiquei martelando isso, né, o dia todo, mas me entreguei à preguiça mesmo, né? Fiquei no sofá, comi o resto da janta do dia anterior, porque eu não queria cozinhar. E me entreguei ali literalmente. E para quem tem acompanhado meus stories, eu acompanho as lives do Brand Power, do André. E um dos assuntos dessa semana também foi a preguiça. E eu falei, gente, é um sinal, né? Ele me inspira muito. É uma pessoa que eu admiro, a forma de falar é extremamente prático, né? Sem mimimi. E ele veio com o tema preguiça, assim, de uma grandeza. E eu fiquei pensando, falei, gente, eu tenho que falar sobre isso. Porque muitas pessoas que eu venho conversando estão dizendo, né, que tem muita preguiça, que às vezes não faz as coisas por preguiça. Só que preguiça é uma coisa muito forte, é uma palavra forte, né? Ela mexe com a gente. A Ivete colocou aqui, verdade, eu nem sei mais o tamanho da minha TV, só no computador, trabalhando dia e noite. Minha coluna deve estar um S. E é muito isso, porque a gente estando em casa, você se sente na responsabilidade de não parar, né? Quem é mãe tem que assumir o papel de mãe, de professora, de esposa, de terapeuta, de
empreendedora, profissional, mas em momento algum a gente assume um papel nosso, né? O papel de ser simplesmente uma pessoa que precisa descansar, que precisa de um banho demorado, que precisa de um sofá. Ah, mas não tenho tempo para isso. Por que não? A gente acaba se deixando levar. Porque preguiça é uma coisa, né? Preguiça é aquilo que te impede de fazer as coisas que você quer, né? Preguiça é aquilo que te atrapalha. Então, assim, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade e eu tenho preguiça. E aí eu não vou lá e não faço. Isso é uma situação. Agora, eu já fiz tudo que estava ali no meu cronograma. A Esté tá aí, ó, falando que também só trabalha e é a rainha do planejamento, né? Você não pode se contradizer, Stephanie, né? Você tem que, se você tem um planejamento, você tem que se colocar nesse planejamento, né? Você precisa rever isso e considerar que você também precisa de descanso. Então, se você já está no seu limite, você olha para trás, você fala, poxa, eu fiz tudo que estava ali, ó, no meu cronograma do dia e agora eu vou descansar, não é preguiça, né? É mérito. Preguiça é demérito. Preguiça é você não começar. Preguiça é você deixar com que ela te impeça de fazer as coisas que você precisa, né? Então, você tirar um dia para refletir, como eu fiz, em uma situação que não precisava, né? Eu não tinha realmente um compromisso efetivo naquele dia, tudo bem. Só que todos os dias, né? Todos os dias isso não é bom. Ela tá dizendo que agora ela vai ter a maratona e vai tomar muito tempo dela, né? Quem não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever para a Maratona da Produtividade. É só ir lá no link da Stephanie, entrar no grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que ela está desenvolvendo conteúdo maravilhoso. Eu já estou lá, mas você precisa se organizar, né? Tem que tirar uma horinha. A Mai tá dizendo que às vezes está parada fazendo nada, mas pensando na inutilidade disso, né? A mente não para. Então, esse é o nosso mal, né? É você achar que você não pode parar, que você tem que produzir 24 horas por dia. E isso não é a realidade. O corpo, ele precisa de um descanso. Então, preguiça é uma coisa, excesso de produção é outra. Tirar um tempo para você é outra. E a gente tem que começar a trabalhar esses momentos, né? Então, por exemplo, eu continuo estudando mesmo aqui. E para não deixar de ser louca, né? Eu estudo espanhol e estudo inglês. Ontem foi dia de aula de inglês. E aí um pouquinho antes, né, uma meia hora antes, eu até comentei com o Léo. Eu falei, nossa, Léo, eu tô com uma preguiça tão grande, mas eu vou fazer a aula. Porque, ai gente, desculpa as minhas companheiras aqui fazendo escândalo, é o horário delas passarem aqui em casa. E aí eu falei, porque depois que você começa, você vai se envolvendo e o ânimo vem, entendeu? Então, assim, eu falei, não, eu vou comer um lanchinho e vou firme lá pra aula. E realmente foi super produtivo. Mas a gente fica... em uma outra situação, eu diria, então hoje eu não vou fazer, né? Um dia só não tem problema. Então, naquele momento, eu venci a preguiça, né? Mesmo não tendo a vontade, são muitas maritacas aqui, sério. Mesmo não tendo a vontade inicial, eu mantive o meu compromisso, fui para a aula e foi super produtiva. Mas, às vezes, a gente
acaba procrastinando, né? Deixando de fazer, dizendo, ah, mas é só uma aula, né? A próxima eu faço. Em casa, ah, eu não vou lavar a louça agora, depois eu lavo. E aí, tipo, a louça vai acumulando, vai acumulando. E aí, quando você tem por obrigação lavar, aquilo já se tornou um peso tão grande que você se estressa e aí você já muda o seu humor. Por quê? Porque você deixou a preguiça te levar, entendeu? Então, assim, lavar a louça é uma coisa que eu acho extremamente desnecessário. Eu odeio lavar a louça. Só que ela vai estar ali e vai gerar pro resto da vida, entendeu? Eu falo que os ambientalistas não, né, que não me ouçam, mas eu acho que devia ser tudo descartável. Porque, pra mim, é o serviço de casa pior que existe. Mas ele está lá. Então, eu criei o hábito, tipo, terminou a janta, lava a louça. Terminou o almoço, lava a louça. Porque se eu deixar pro outro dia, ou deixar acumulado almoço para janta, ou alguma coisa desse tipo, é uma sensação pior. Porque eu sabia que eu tinha que fazer, eu deixei a preguiça tomar conta, e depois eu tive que fazer. Então, nesse quesito, a preguiça me atrapalha. Então, eu tenho que lutar com ela ali constantemente. Agora, você terminou o seu dia, né? Você trabalhou exaustivamente, você cuidou dos filhos e você tirar um minutinho de descanso, por que não? Oi, meu amor, seja bem-vindo. Então, assim, a gente tem que colocar na balança o que é preguiça, né? E o que é cansaço, o que é um descanso merecido. Então, a Mai, por exemplo, tem um bebê. E eu que sou mãe, né, as outras que têm mãe, a gente sabe que é extremamente exaustivo. Eles nos consomem, eles querem coisas o tempo todo. Na idade do bebezinho dela, é aquela idade que pode se machucar, que mexe em tudo. Então, o seu cérebro ele não para um minuto, é 24 horas trabalhando. Enquanto a criança está acordada, você tá ali ligada 24 horas, né, assim, o tempo todo em cima dele. E por que não você conseguir tirar um minutinho para não fazer nada, né? Um nada é tão gostoso. Eu brinco que uma vez eu ouvi uma palestra, né, numa palestra, que o cérebro do homem e da mulher, né, são distintos. Que o cérebro do homem, ele é feito por caixinhas super individuais, assim, caixinhas bem determinadas, bem fechadinhas, e eles conseguem, né, estar em cada momento dentro de uma caixinha. E o da mulher tipo um galpão só, com todas as informações juntas, discutindo o tempo todo, alucinadamente. E é muito real, porque às vezes você vê o homem parado, né? E aí você fala assim, o que você tá pensando? Aí ele fala, nada. E é verdade, né? O homem, ele consegue ficar na caixinha do nada. E como a gente não tem uma caixinha do nada, a gente já acha que é mentira, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa, ele não quer me contar, é um problema muito sério, ele tá doente, ou ele já arrumou outra, ou o serviço tá ruim. E aí a gente cria 1 milhão de situações. E ele está ali dentro da caixinha do nada dele. E aí você pergunta, não, mas o que a gente vai comer hoje? Ah, qualquer coisa. E essa resposta causa um turbilhão de coisas dentro da gente. Tipo assim, como qualquer coisa, né? Tipo, eu tenho que decidir tudo. Então a mulher, ela tem um senso de assumir, né, assim, assumir uma coisa numa proporção tão grande, né? A Ivete diz que ela consegue ir pro nada.
só ter tempo para isso, né? Mas assim, é um nada, Ivete. Se você for pensar bem, você planeja ir pro nada. Não é um nada brisando, né? Então, tipo, às vezes a gente tá ali olhando. Eu às vezes acontece muito comigo de eu estar olhando pra TV e não estar vendo o que tá passando, né? Tipo assim, eu tô olhando ali, mas eu tô pensando em 1 milhão de coisas, um monte de coisas. Eu tenho que comprar isso. Olha, amanhã a criança tem alguma coisa na escola, o outro. Então, assim, não é um nada zero, né? E a impressão que eu tenho é que o homem, ele realmente ele consegue ir para um nada zero. E aí depois ele volta bem rápido e vai tratando assuntos por assuntos. E eu falo, a mulher, ela fica extremamente alucinada, né? A Mai tá falando que ela decidiu que hoje vai pedir pizza. E assim, é uma agressão para a mulher que acha que não, ela tem que produzir, ela não faz nada. Ela fica em casa o dia inteiro e ela não vai fazer janta. Eu já tive esse sentimento milhares de vezes. Milhares de vezes. Você tem que ter criatividade para tudo. Então, é criatividade para o café da manhã, é criatividade para o almoço, é criatividade para o jantar, para o lanchinho da noite. E aí, agora com as aulas online, você tem que ver se tem algum trabalho para entregar, se é semana de prova. E eu estou aqui reclusa num rancho em Minas Gerais, porque eu fugi da pandemia. E aqui tem cara de férias, gente, né? Aqui tem cara de férias e eu tenho que manter uma rotina com as crianças. Porque se eu deixar por conta deles, a gente não faz nada, né? A gente não faz aula, a gente não estuda, que nem a Rafa tem inglês também. Então, assim, o Léo tem que treinar. E eu tenho que seguir um cronograma, só que eu abro a porta e eu tenho vontade de não fazer absolutamente nada. Então, não é nenhuma questão de preguiça. É uma questão que o ambiente te induz a não fazer nada. Então, assim, é uma jornada constante de ideias, de falar, não, eles têm que acordar no horário correto, eles têm que comer no horário correto. E, às vezes, bate a preguiça, né? Bate aquela coisa do, eu não quero fazer nada. Só que eu não posso me deixar levar por ela, né? Então, você tirar um dia de descanso, não é que você é uma pessoa preguiçosa. Agora, você tirar todos os dias de descanso, aí é uma coisa que você tem que refletir, né? Porque a preguiça, ela nos impede de chegar no nosso objetivo, né? A preguiça, ela vai retardar com que você consiga chegar no seu objetivo. Então, se você estuda, se você está aprendendo alguma coisa nova, se você tem um projeto e você tem preguiça, isso aí vai atrasar. Você vai até concluir aquilo. Só que além de atrasar, ela vai te estressar. Porque as coisas continuam tendo que acontecer e mesmo assim você deixou de fazer. Deixa eu tentar limpar essa câmera aqui, que tenho a impressão. Acho que agora piorou. Nossa. Bom, vamos continuar na penumbra aqui mesmo. Peraí, não sei se é o reflexo do sol. Deixa eu virar. Que agora tá. Acho que é a da câmera mesmo. Não consigo pensar aqui no que fazer. Mas vocês estão me vendo bem, né? Agora tá uma sombra. Vamos continuar. Então a gente tem que pensar que a preguiça, ela já me atrapalhou muito, né? Eu já me deixei levar pela preguiça muitas vezes. Mas hoje eu já consigo meio que negociar com ela. Então a gente, quando tá tomando conta do mundo, que é o caso agora, né? Porque a gente acha que, mas se eu tô em casa, eu tenho que dar conta. Tenho que dar conta de tudo.
E é óbvio que não vai sobrar tempo para você. Não vai sobrar tempo para nada. Porque o tempo é a gente que administra, então ele nunca sobra, né? O importante é você se colocar na sua programação, né? Então, você ter um tempo para você, é você que vai pré-determinar esse tempo. Eu meio que coloquei para mim que eu gostaria que as lives ficassem mais curtas. Só que quando eu vejo, eu já estou falando mais de 1 hora novamente. Então, são propósitos. Porque quando o assunto flui, você acaba, né, desenvolvendo mais coisas para dizer. Mas eu prometi que eu vou tentar me controlar. Porque eu sei que às vezes uma live de 1h30, de 1h20 se torna extremamente cansativa e o assunto acaba se perdendo. Então hoje eu trouxe, né, esse assunto dessa forma simples, né, para que as pessoas não se cobrem, né, as pessoas não se sintam sozinhas. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas elas têm uma cobrança interna tão grande que você nem compartilha com o outro, né? Assim, a mulher ela tem uma sensação de que se ela falar para uma outra pessoa que ela não está dando conta, ela tá errada, né? É o que a Mai falou. É uma definição de cansaço que a gente não quer externar, né? Porque assim, é aquela velha história. Ela está em casa, ela não faz nada, ela tem que fazer. E a gente não tem que nada, na verdade, né? A gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá sensação de dever cumprido, mas porque eu fiz por vontade e não por obrigação. Então, se cozinhar é uma obrigação, reveja. Não que você não vá cozinhar mais. Não, mas congele. Tira um dia para cozinhar e congela as misturas, entendeu? Para muitas pessoas isso funciona, né? Você otimiza o seu tempo. A nutricionista Camila, que fez toda a minha parte de descobertas aí dos novos sabores, ela prega muito isso, de você tirar um dia para cozinhar, né? E já fazer ali um cardápio para a semana. E para ela super funciona. Ela deixa a salada lavada, né? Ela faz as misturas congeladas já na porção que eles têm o hábito de comer. E super funciona. Ela faz o molhinho e deixa na geladeira. Então, para muitas pessoas funciona. Eu tentei, não funcionou. Porque eu gosto de fazer na hora, de, né, ter a comida ali. Não que o congelado não fique com o mesmo gosto, mas eu esquecia do congelado, fazia outro e aí não deu muito certo. Mas se cozinhar é uma coisa que te incomoda, tenta fazer dessa forma, né? A mãe falou que ela trabalhava 12 horas e não ficava tão cansada quanto agora, né? E a Ivete que ela tá se sentindo um fracasso de não conseguir fazer tudo na velocidade da luz. E então assim, parem de se cobrar, né? Parem de se cobrar. Não é que você não se cansava tanto mais. É que o cansaço físico é uma coisa. O cansaço mental é outra, totalmente diferente. E a gente não consegue mensurar isso, né? Porque a tensão de se correr atrás de uma criança o dia todo, às vezes eu brinco que eu preferia bater uma laje, né? Porque você vai lá e você carrega peso e acabou, entendeu? No outro dia não tem mais. E você ser mãe é um trabalho infinito, né? Hoje os meus, graças a Deus, estão bem maiores, né? Mais independentes, mas ainda me cobram, né? Então, mãe, você não vai fazer café para mim? Mãe,
você não vai, tipo, me ajudar na escola, eu tenho que falar todos os dias, eternamente, vá tomar banho, vai escovar o dente, né? Um dia eles vão aprender? Não sei, entendeu? Mas eu tenho que lembrá-los todos os dias. E aí você fala, gente, mas é uma coisa que vai acabar amanhã? Não. Eu sei que amanhã eu vou falar tudo de novo. Né? Eu sei que amanhã eu vou fazer comida de novo. Eu sei que amanhã eu vou acordá-los de novo. E, mas compartilha com o pai, né? O pai tem que participar, o pai tem que ajudar, o pai... Esquece, gente. Né, assim, sortudas aquelas que tem o pai que gosta, porque eu falo que tem que ser natural, entendeu? Para ser obrigado, é melhor que não faça. Então, assim, aqui é tudo eu. Essa parte de criação, essa câmera tá me incomodando. Pior que eu não tenho nada, nem um paninho aqui perto. Agora melhorou. Essa parte da criação, ela sempre vai ser a responsabilidade da mãe. E agora, ainda em isolamento, muito mais, né? Porque eu falo que a gente tem que ser mãe dos filhos e mãe do marido, né? Aí ele que não me ouça, né? Mas a gente tem que se desdobrar para dar atenção para todo mundo. Tem que dar atenção para o cachorro, tem que dar atenção... que nem aqui agora, tenho que regar as plantas. Então, até o não regar as plantas, eu me cobro. Nossa, hoje eu não reguei as plantas. Gente, mas quando eu não tava aqui, elas não tinham a rega todos os dias. E elas sobreviveram do mesmo jeito. Mas eu assumi a responsabilidade de que eu tenho que regar as plantas todos os dias. Então, no dia que eu não vou lá, eu já falo, poxa, não reguei as plantas. Então, assim, a gente tem que parar de se culpar por não ter feito. E a gente tem que começar a valorizar aquilo que a gente faz, né? Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que pegar um papel e listar o que fez durante todo o dia, mas tudo, absolutamente tudo, né? Mas às vezes, eu só fui ali. Então, coloca, fui ali. Então, quando você começa a pontuar tudo aquilo que você fez e valorizar, as coisas que você não fez se tornam mais leves e são passíveis a ser feitas ainda. Então, hoje eu não reguei as plantas, mas amanhã eu vou regá-las. Né? Se elas estivessem livres na natureza, elas iam ter que esperar a chuva. Então, assim, a gente cria uma responsabilidade tão grande que se sente frustrada por não ter feito, né? Na velocidade da luz ainda, como diz, né? Então, assim, a gente quer que a comida esteja pronta no horário certo, né? E eu já ouvi, nossa, a gente tá almoçando 3 horas da tarde. Tá, e qual é o problema? Quem foi que falou que a gente tinha que almoçar ao meio-dia, né? No máximo 1 hora. Então, quando você começa a se desprender dessas cobranças internas, as coisas vão fluindo naturalmente. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, né? É um dia de cada vez. Então, a gente entende que hoje eu cumpri todas as minhas tarefas do dia. Amanhã, poxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mudou a sua vida isso? De uma forma assim absurdamente negativa? Ou você pode fazer hoje e tudo bem? Então, esse tudo bem que a gente precisa começar a colocar na nossa vida, né? Que a gente precisa entender que você tirar um tempo para descansar, para parar de pensar, é extremamente necessário. Nós não somos obrigadas a estar ligadas 24 horas no mundo, né? Mas a criança caiu.
a culpa não é sua, a criança vai cair. Ah, mas eles estão brigando. Irmãos brigam, sempre vão brigar, né? Quem é filho único talvez não saiba que isso acontece. Mas todas as pessoas que têm irmãos sabem que irmãos vão brigar. Então são coisas que não me abalam mais, né? O máximo que eu vou e falo assim, não gosto disso. Eu tenho muita sorte porque eu até conversei essa semana aqui com o marido perguntando, né? O que será que a gente acertou e o que a gente errou na criação das crianças? Porque eu não tenho do que me queixar, né? Assim, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Um entrando agora na adolescência, quer morar dentro do quarto, mas uma miniatura de mim, que, né, assim, é uma Xerox por fora, mas tem um temperamento todinho do pai, né, porque eu não podia ficar só com um, eu tinha que ter 2, né, 2 gênios bonzinhos em casa. E então, assim, você pensa assim, o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado? E não existe certo e errado, porque eles são exatamente os nossos exemplos, né? Então, agora as mães ficam bravas quando eu falo, né, que os filhos são exemplos e que quem tem que fazer terapia é o pai e a mãe, não é o filho. Mas se é uma criança que grita, pode observar que você também grita. Se é uma criança que faz birra, observa se você também não faz birra. Não é a birra na mesma proporção da criança, mas eles pegam tudo no ar. A criança, ela consegue enxergar coisas que a gente não consegue. Então, muitas vezes, os pais falam, mas eu não consigo parar 1 minuto, né? A mãe fala, porque meu filho não deixa, né? Eu não tenho um tempo para mim porque meu filho não deixa. E não é que ele não deixe, ele já entendeu que ele é prioridade e que ele manda. É simples assim. Mas o que eu faço? A primeira vez ele vai estranhar. A segunda, né, a primeira, ele vai estranhar, nossa, eu não sou a prioridade, ela disse não pra mim. A segunda, ele vai até questionar, mas tudo bem. E depois ele vai entender, né? Eu faço as minhas aulas online e muitas vezes eles me questionam, né, mãe? Mãe, você vai ficar aí na aula de novo? E aí eu brinco, né? Eu falo pra eles, então estuda agora que vocês são crianças, pra vocês não precisarem estudar quando vocês forem adultos. Porque eu não tive oportunidade de estudar quando eu era criança, né? De estudar os idiomas, que é a minha luta diária e que eu não desisto nunca. E eu não tive essa oportunidade, vocês têm. Então aproveite essas oportunidades agora. Para quando vocês estiverem com a minha idade, com seus filhos, vocês vão poder desfrutar do tempo sem ter que se isolar. Como eu não tive, eu não vou abrir mão de fazer agora. Então vocês têm que entender que é o meu momento, né? Que é ali 1 horinha que eu vou ficar ali. Para mim, eu tô alimentando os meus conhecimentos. E os conhecimentos são coisas que ninguém tira da gente. Então, se você tem preguiça de desenvolver os seus conhecimentos, presta atenção. Eu queria tanto ler um livro, mas eu tenho preguiça. Então, a preguiça, ela tá dominando a sua vontade de crescer. Então, aí que você tem que pensar, até que ponto é preguiça, até que ponto é merecimento. Eu vou sentar ali, não vou fazer nada e vou ler. Então, você não tá com preguiça.
você está se alimentando de coisas boas. Não importa qual seja o tema do livro, porque eu falo que a leitura, ela enriquece a gente de qualquer forma. Você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende palavras novas, você conhece outros pontos de vista. Ah, mas é uma história fictícia, você consegue viajar, você consegue imaginar, então você está trabalhando a sua mente. Agora, eu não vou ler porque eu tô com preguiça, então realmente você precisa rever, né? A Mai disse que ganhou um convite aqui para jantar fora. Ele tá assistindo a live com outro nome, hein? Ou alguém já ligou para ele e já passou o recado, mas funcionou. E vá sem culpa, entendeu? Vá, aproveite a sua noite, escolhe um lugar que você tá com muita vontade de ir para comer e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem a gente ter um dia de jantar fora, a gente ter um dia de não lavar a louça. A Stephanie colocou aqui, né, que a louça é o fim dos tempos também. Cadê? A Stephanie falando da louça. Olha lá, que ela falou que em casa, que os duendes sujam enquanto ela está dormindo. É bem isso, entendeu? Na verdade, a gente devia ter duendes que lavam as louças, né? Meu sonho era que eles viessem à noite, mas eles não vêm, tá? Então você tem que lavar antes de dormir, para você acordar com a pia bem limpinha, né? Preparar o seu café ali com disposição, porque você acordar com aquela pia cheia de louça já dá aquele desânimo, já dá aquela estressada brutal. E aí você já não vai se alimentar bem, você já não vai fazer mais nada, só de olhar para aquela pia abençoada, né? Então a gente tem que criar o hábito de lavar a louça antes de dormir, por mais triste que seja. Nossa senhora, né? Que absurdo. Mas é a realidade, né? A louça, ela não se lava sozinha. Eu queria contar isso para vocês. Trago verdades. Eu queria trazer mentiras hoje, no dia 1º de abril, mas eu tenho que trazer verdades, né? Então, a louça não se lava sozinha. Ela que é a nossa maior inimiga. Então, não adianta você ter preguiça para lavá-la, né? Então, faça antes de dormir para você acordar com uma pia bem limpinha. E o Igor também participando. Gratidão, Igor, pelas suas colocações. E é muito importante mesmo, né? A gente vê da onde vem a preguiça, né? Que ele diz que a preguiça, ela pode ter uma raiz de fuga, né? Então a gente tem que descobrir da onde é que vem a preguiça. E você mostrar, você conseguir descobrir qual é a causa da sua preguiça, né? Porque normalmente o estresse, ele tem uma causa que pode ter sido consequência da sua preguiça. A ansiedade é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a procrastinação, ela caminha ali bem juntinha com a preguiça, né? Porque a gente acaba empurrando as coisas para frente, deixa de realizar e aí depois se estressa com a consequência. Então hoje, quem está acostumada a dizer que é preguiçosa, né? E reveja isso. A Mai diz que lava louça é vida. Então eu tenho que aqui, como eu sempre compartilho das minhas experiências, eu vou dizer para você, Mai, lá em Guarulhos eu tenho lava-louça e eu não uso. Mas eu vou aprender a usar, né? Porque eu acho que... Eu sempre acho que é pouca louça para colocar, porque eu tenho uma lava-louça grande, então eu acho que tem que estar cheia para usar. E aí eu falo, são só 4 pratos, 4 copos, e acabo lavando, mesmo não gostando, com a lava-louça minha amiga ali. A Flávia também, que é minha amiga, fala que ela não entende como é que uma pessoa tem a lava-louças e não usa. Mas eu tô aprendendo, né? Eu já usei algumas vezes e eu tô meio que fazendo uma amizade ali. Eu já falei pra ela que eu quero uma amizade sincera, mas ainda não é hábito, né? Então tudo é questão de hábito.
Então, às vezes, a gente pode até usar isso como exemplo, né? Eu sei de uma coisa que para mim não é legal, mas eu não uso o artifício que eu tenho. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, né? Eu sou muito grata porque o meu marido lava a louça, né? Como ele sabe desse meu amor pela louça, sempre que tem oportunidade, ele lava, né? Então, assim, eu falo que nesse ponto é um anjo que está ali fazendo com que meu dia fique melhor. Mas aqui eu não tenho lava-louça, então eu tenho que aproveitar da boa vontade dele. Mas lá, quando eu voltava, né, para Guarulhos, eu quero realmente uma amizade muito sincera com ela, para aprender, né, a otimizar ali o meu tempo. E aí já me deram várias dicas, né, vai acumulando, né, tenha bastante pratos, bastante copos, bastante talheres, e aí você usa e vai pondo, usa e vai pondo. E aí à noite você vai lá e liga, e no outro dia tá tudo perfeito, brilhando. Então eu tô trabalhando a minha mente aí para usar dessa forma, né, vou aumentar aí o número de itens lá em casa, de pratos, de copos, porque assim a gente acaba usando sempre os mesmos, né? Uma repetição de padrão até na louça. Eu falei muito de mesa posta nas outras lives, né? Porque a gente tem uma repetição tão grande e por osmose você já coloca sempre a mesma louça. E então assim, eu uso 4 pratos eternamente. A gente come, lava, na outra refeição usa o mesmo, lava, na outra refeição usa o mesmo, lava. E tem uma infinidade, né, de louças que poderiam ser usadas ali, fazer uma mesa diferente. Mas a gente acaba deixando o dia a dia consumir a gente. Mas eu tenho planos para mudar isso. O bom é que a pandemia faz a gente refletir, né? O isolamento faz a gente ter 1 milhão de ideias. E eu espero em breve colocar em prática. Porque na verdade eu não sei quando que eu volto, né? Tudo vai depender aí de vacinação, de lockdown. Então, enquanto as aulas estiverem sendo online, eu devo permanecer por aqui. Mas quando eu voltar, eu tenho vários planos para minha lava-louça. E eu tô aprendendo, viu, Mai? Eu vou fazer isso. Sujei uma colher, já coloco lá, a pia vai estar sempre bonitinha, sempre limpinha. E que sorte a sua, Igor, que você cozinha e a noiva lava. Então, tudo que é combinado não sai caro. Né? Se vocês já têm esse combinado, vocês vão ter um casamento extremamente feliz. Porque tem coisas que a gente acha que vão mudar ou que a gente vai mudar e é muito difícil. Então mantenha esse hábito, já vai seguindo um padrão para vocês não terem problemas depois. Então eu tomo aqui a louça como a nossa metáfora, né, de preguiça. Deixo aqui para vocês que não se culpem, não se cobrem por querer um dia não fazer nada, por querer um dia se permitir descansar, né? A gente tem que se permitir, porque às vezes a gente se cobra tanto, né? A produção. E por que a gente não pode ter o descanso? O descanso de um dia exaustivo, o descanso da sua mente, né? Assim, as pessoas falam muito de meditação, de relaxamento, mas nem todas as pessoas se adaptam, né? Então, se fazer um exercício físico para você é um momento seu, não abra mão, né? E se naquela hora de fazer ali a sua atividade física, mesmo que seja online, bater a preguiça, supere ela. Porque eu tenho certeza que depois que você começar, que os hormônios começarem a se movimentar, você vai fazer a aula, vai render. E aí depois disso, quando você estiver cansada, exausta pelo exercício, você descansa.
Então, essa é a diferença de você se permitir descansar e você ter preguiça de começar. Então, se você tem preguiça de começar, você é capaz de superar isso, né? Só depende de você. Agora, você querer descansar após a exaustão é mérito. Todo mundo precisa desse momento, né? Desse momento de você parar, sentar no sofá, na sua cama, na sua rede, aonde você achar melhor, né? Ouvir uma música, assistir uma TV, mexer no celular, não importa o que seja o seu momento, né? Ler um livro. Eu demorei muito para me render ao Kindle, né? Que é o livrinho online, mas hoje a gente já está super habituado e eu pego ele, dou uma lida. Tem vários livros abertos ao mesmo tempo, porque eu tenho meio essa loucura de ler vários livros ao mesmo tempo, mas é uma coisa que me faz bem. Então pega alguma coisa que realmente você goste. Ah, não gosto de fazer nada. Difícil. Alguma coisa deve te dar uma sensação boa. Então pensa nisso. Passar um creme no cabelo, fazer a própria unha, né? Fazer um skin, cozinhar, não importa. Pegue alguma coisa que realmente te agrade e faça, né? Porque você merece. Agora, não se entregue à preguiça de não fazer, de não estudar, de não fazer exercício, de não realmente trabalhar naquilo que você precisa, né? Então, assim, você tem que pensar na preguiça como uma coisa que vai atrasar a sua produtividade. A Mai disse que quando você começa a usar a lava-louça, dá até vontade de cozinhar mais, né? Olha, hoje ela faz tortas, comidinhas diferentes, que ela não tem medo de sujar tudo. Olha aí que perfeito. Gente, eu já cozinho o dia inteiro, mesmo não lavando, né? Não gostando de lavar. Então eu fico pensando, se eu fizer amizade com a lava-louça, aí pronto, que vai virar uma linha de produção. Aguardem aí nas próximas lives que eu vou contar pra vocês quando eu voltar pra Guarulhos, tá bom? Então, assim, não vou me prolongar mais para não me tornar repetitiva. Agradeço vocês que ficaram comigo até agora, né? Não se culpem, não se cobrem, não se julguem, né? Se permita descansar quando você estiver exausta. Né? Não pense no julgamento alheio, né? O que vão falar, o que vão pensar. Pensa em você, foca em você, porque com certeza o resultado vai ser muito melhor para você. Então não é que a gente tenha que ser egoísta nesse momento, mas a gente tem que nos ter como prioridade. Então faça lá o seu cronograma do dia e coloque sim o seu momento. Não importa que seja de manhã antes de começar, ou no final quando você vai deitar, ou no meio da tarde quando o bebê dorme, não importa. Inclui o seu momento no seu dia e depois me fala dos resultados, tá? Eu adoro os feedbacks, eu adoro as respostas que vocês mandam para mim, porque isso é o que me motiva a estar aqui, né? Isso é o que me motiva a trazer novos assuntos, a trazer reflexões, porque eu acho que eu sempre precisei de alguém que conversasse comigo dessa forma. E hoje eu faço as lives com esse intuito. Muitas vezes eu tô aqui, mas eu tô conversando comigo mesma, né? Então eu acho que esses insights são muito importantes, são muito... eles mexem muito com o que eu penso, né? Com os julgamentos que eu faço comigo mesma. Então é isso que eu quero que vocês levem, né? Que se a preguiça está te atrapalhando, busque a causa, reveja. Agora, se você
tenha necessidade de descansar, se permita. Porque não é vergonha para ninguém ter um minutinho para você mesmo, né? Para vocês. Então fica aqui a minha dica. Eu ia falar até no começo e acabou passando, mas eu criei o grupo do WhatsApp, Dicas da Alê. Então quem não tiver lá ainda e quiser participar, é só clicar lá no link da bio que já vai direto pro grupo. Eu posto lá uma dica por dia, não é um grupo muito movimentado, de terça, quarta, quinta, sábado e domingo às vezes eu mando alguma coisa, e segunda e sexta eu deixo ele aberto para que as pessoas se apresentem, façam um network, aumentem aí o ciclo de relacionamento, porque eu acredito muito nisso, né? Que relacionamento gera negócios e que relacionamento geram novas amizades. E mesmo que nós estejamos aqui distantes fisicamente, nós temos a tecnologia a nosso favor. E eu sou muito grata por poder chegar aí na sua casa e chegar aí no mundo, porque a Mai tá lá nos Estados Unidos e eu fico muito feliz da gente poder compartilhar isso. Coisa que muitas vezes, se nós estivéssemos aqui próximas, não estaria acontecendo. Então, gratidão para todos vocês que assistiram e até a próxima semana. Um beijo no coração, obrigada para quem está aí até agora, obrigado Mai, obrigada irmã por ter entrado, né? A Esté que participou, Igor, todo mundo que mandou mensagem, Ivete, gratidão por vocês estarem aqui até agora e até a próxima semana. Uma feliz Páscoa, né, para vocês. A Páscoa é um momento de reflexão, né? Não é um momento de comércio como às vezes ela é falada. Então, curtam aí a Páscoa da maneira mais segura possível. Carol, vai ficar gravada, querida. Você é minha companheira de todas as lives. Então, aproveitem o domingo de Páscoa como um momento de reflexão, com muita fé no coração, né? Que a gente siga aí em oração por todas as famílias que estão aí passando e vencendo essa doença. E na próxima semana a gente está aqui de volta. Grande beijo. Fica com Deus.